Fala, galerinha, beleza? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu quero falar para vocês hoje, nesse vídeo, sobre uma questão que eu acho que acontece com muitos de vocês quando vocês vão fazer uma tarefa palpatória. Como funciona a questão da sua memória tátil? A gente conhece muito bem a memória visual, a gente tem jogo da memória visual, mas como que é o jogo da memória tátil? Como que isso funciona? Então, vou explicar pouco para vocês como é que funciona isso nesse vídeo, mas antes vou pedir para você fazer aquele favorzão. O que que você vai fazer? Curtir o vídeo, fazer um comentário. Olha, gostei, muito legal, para me incentivar a fazer mais vídeos. E ativa as notificações do canal. Além disso, quero que você faça o seguinte: pega esse vídeo e compartilha com algum outro fisioterapeuta que você acha que tenha que saber essa informação, que essa informação pode ser útil para ele. Por quê? Dessa forma, é a única forma que a gente vai conseguir fazer para nossa tão querida e amada fisioterapia crescer. Certo? Então, agora, feitos as nossas recomendações, vou explicar para vocês uma coisa. Seguinte, quando a gente faz um jogo da memória, o que acontece? O nosso cérebro tem uma capacidade de memorização de 10 a 12 imagens. Numa situação normal, algumas pessoas vão ter uma capacidade muito maior de memorização do que outras. Mas a média geral, o nosso cérebro funciona com uma memorização de 10 a 12 imagens diferentes ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Quando você faz um jogo da memória, aquele jogo de cartas de memória, você consegue visualizar, memorizar 10 a 12 posições diferentes, e aí, com um certo tempo, quando começa a virar mais cartas, você começa a adivinhar muita coisa e começa a fazer uma certa sequência de adivinhação, exatamente por causa dessa memória posicional, essa memória visual. Agora, a pergunta que eu faço para você é: a sua memória tátil funciona da mesma forma? Porque, por exemplo, quando você está no seu consultório, você palpa uma tensão de um paravertebral do seu paciente. Aí você aplica uma técnica, depois você reavalia essa tensão desse paravertebral. As duas avaliações você fez pela tensão da musculatura. Como que é antes e depois? Você consegue memorizar isso bem? E se você avaliar 3 ou 4 músculos diferentes por essa densidade diferente, você consegue memorizar como estava cada um deles? E a resposta é: o seu cérebro, para as memórias táteis, funciona de forma diferente. Então, quando a gente fala de memória tátil, o seu cérebro funciona memorizando de um a 2, as duas figuras, as duas estruturas no máximo. Ou seja, enquanto a sua memória visual consegue detectar, em média, de 10 a 12 informações visuais diferentes, a sua memória tátil somente consegue fazer isso de uma ou duas estruturas. E por que que acontece isso? Porque o sentido do tato que a gente usa para avaliar o nosso paciente, ele não é um sentido somente tátil, ele é um sentido áptico. Então, ele envolve o sistema motor servindo o meu sistema sensitivo. Então, quando o meu sistema motor serve o meu sistema sensitivo, eu tenho uma via aferente e uma via eferente funcionando ao mesmo tempo no meu cérebro. Por isso é tão difícil conseguir memorizar e decodificar. Muito diferente acontece com a memória visual, que eu vou só decodificar visualmente e mandar a informação cerebral. Sabia dessa? Então, o que que você vai fazer agora? Quando você tiver com o seu paciente, você vai começar a treinar a sua memória tátil, porque independente de qualquer coisa, qualquer tipo de memória, qualquer tipo de habilidade cerebral, ela é treinável e você pode melhorar. Então, o que que você vai fazer? Você vai treinar da seguinte forma: você vai palpar algumas estruturas do seu paciente, você vai anotar o que você encontrou nessa palpação e depois no outro atendimento você vai palpar essas estruturas de novo. Você vai fazer um teste de mobilidade, de palpação de movimento, você vai fazer um teste de tensão muscular e você vai exercitando, descrevendo o que você está sentindo. Conforme você descreve, você aumenta a sua exposição àquela atividade. Quando você aumenta a sua exposição àquela atividade, você começa a descrever melhor aquela atividade e você estimula a sua memória tátil, que a gente já viu que é diferente da sua memória visual. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou te indicar aqui um artigo. Você anota aí o nome do artigo, que ele chama Tactile Search for Change
has less memory than visual search for change. Ou seja, qual que é o título desse artigo? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês desse artigo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Esse artigo ele fala o seguinte, ele fala da busca tátil que modifica menos memória que a busca pela memória visual. Então, esse artigo aqui é do Yoshida et al., de 2015, numa revista de psiconomia, Psychonomic, e ele faz algumas tarefas aqui para provar isso, tá vendo? Ó? Ele usa algumas tarefas diferentes para conseguir mostrar para a gente essa diferença da memória tátil e da memória áptica, ou da memória visual, tá? Então, busquem esse artigo, leiam esse artigo, aprofundem nisso e sigam as dicas que eu falei para vocês poderem melhorar a sua memória tátil para avaliar e melhorar o seu diagnóstico palpatório com seus pacientes. Beleza? Responde aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Um beijo e até a próxima.